Eu gostaria de, se for possível, falar de 3 assuntos hoje. O primeiro, a homenagem e requerimento de pesar, em homenagem ao flautista Altamiro Aquino Carrilho, que faleceu ontem aos 87 anos, e para a apresentação de condolência aos seus familiares. O Chorinho está de luto, perdeu um dos mais ilustres representantes, aclamado flautista Altamiro Carrilho, considerado um dos clássicos do choro, autor de mais de 200 músicas. Ele nasceu numa família de músicos em 21 de dezembro de 1924. Bisavô, avô e filhos e tios tocavam na banda da cidade, no interior do Rio, e como ele mesmo contava, começou a tocar flauta desde cedo. A primeira flautinha eu tinha 5 anos de idade. Foi Papai Noel que me deu. Todos os outros meninos da vizinhança pediam patinete, bola de futebol, bicicleta e, enfim, eu pedi uma flautinha. Ainda menino, fazia as próprias flautas em casa. Pegava um pedaço de bambu, fazia os furos com ferro quente e tocava. Um dia o carteiro passou na rua e eu vi o menino tocando. O carteiro também era músico e se ofereceu para dar aulas a Altamiro. Foi quando o menino, aos 7 anos, conheceu a flauta transversa. Amor à primeira vista. Altamiro aprendeu como poucos cada detalhe, como cada nuance do som do instrumento. Os dois eram como um só. Tocou com os principais nomes da música brasileira. Acompanhou grandes estrelas como Orlando Silva, Francisco Alves, Chico Buarque e Roberto Carlos. Os chorinhos eram os prediletos. Compôs mais de 200 ao longo de mais de 70 anos de carreira. O reconhecimento popular veio quando o músico ganhou um prêmio no programa de Ari Barroso, com a interpretação de Carinhoso, do mestre Pixinguinha, aos 14 anos. Um de seus maiores sucessos foi a música Rio Antigo, que beirou a marca de 1 milhão de cópias. O empresário de Altamiro, Sérgio Pargana, contou que a devoção à profissão era tamanha que o próprio médico lhe recomendava tocar até quando fosse possível. Ele sabia que a música era a vida dele. Altamiro não conseguiu mais tocar 2 horas sem parar, mas adorava fazer shows com seu conjunto, mesmo tocando um pouquinho só. E o público queria a presença dele. O último show havia sido no começo de junho em Uberlândia, Minas Gerais. Na ocasião, ele disse em entrevista a uma emissora de TV local: "Eu tenho a impressão de que se eu parar com a música, eu paro. Desde criança eu convivo no meio dos músicos." Segundo os amigos, além do amor maior pela música, uma outra característica manteve até o fim: o bom humor. Fui visitá-lo no hospital há algumas semanas e ele continuava fazendo piadas. Estava com uma suspeita de câncer no pulmão. Foi operado 2 ou 3 vezes por causa de problemas no coração. Depois eu soube que tinha recebido alta e agora essa, lamentou o gaitista Maurício Einhorn, com quem Altamiro tocou com frequência nos últimos 15 anos. Com mais de 7 décadas de carreira, Carrilho é considerado por muitos como o maior flautista brasileiro de todos os tempos, com amplo domínio da técnica do instrumento, interpretando peças eruditas ou populares. Sua marca como instrumentista foi ser extremamente plural, sintetizando vários estilos e escolas em um instrumentista só, além de criar suas próprias linguagens e identidade. Com Altamiro, todas as notas soavam com extrema limpidez e expressividade, por tudo que representa para a cultura de nosso país. Externo à família, o profundo pesar pelo falecimento de Altamiro Carrilho, marco indelével da música brasileira. Um ser humano que foi um exemplo para todos nós brasileiros e, em especial, para aqueles que são músicos. E eu, pai de 2 músicos, o Supla e o João, o André, o filho do meio, também gosta muito de música, de cantar com eles. Eu aqui recomendo aos meus próprios filhos, mas a todos os músicos brasileiros, que se espelhem na dedicação à música que teve Altamiro Carrilho desde menino. Senhor presidente, o segundo assunto que gostaria aqui de registrar refere-se
ao fato de ontem, juntamente com o senador Cristóvão Buarque e o senador Randolfo Rodrigues, termos encaminhado uma carta à ministra Miriam Belchior e ao ministro Aloysio Mercadante, onde solicitávamos a possibilidade de poder haver um entendimento com os professores das universidades federais. Dissemos, senhora ministra, senhor ministro, nesta quarta-feira, no Senado, dezenas de professores técnicos e servidores administrativos das universidades federais dialogaram com alguns senadores e nos fizeram um apelo para que enviássemos a Vossas Excelências o documento aqui anexo. Nele, os servidores da área de educação solicitam a oportunidade de ser agendada uma nova audiência com Vossas Excelências, visando um entendimento com respeito a uma proposta que contemple os objetivos de uma melhor educação para todos os estudantes, com uma estrutura de carreira adequada e boas condições de ensino. Respeitosamente, senadores Eduardo Matarazzo Suplicy, Cristóvão Buarque e Randolfo Rodrigues. E a manifestação da presidente Marinalva Silva Oliveira a ambos os ministros dizia que no dia 1º de agosto foi realizada uma reunião na Secretaria de Recursos Humanos com a presença do senhor secretário Sérgio Mendonça, representante do MEC, onde nos foi comunicado que a proposta do governo apresentada na mesa de negociações no dia 24 de julho, rejeitada pela totalidade das Assembleias Gerais, era a proposta final e que assinaria o termo de acordo com a entidade Proifes, dando por encerrado o processo de negociação sobre a estruturação da carreira docente. Tendo em vista a manifestação das Assembleias Gerais dos docentes em todo o país, rejeitando a assinatura do acordo e mantendo a greve, é que eles pediram a possibilidade de uma audiência com os dois ministros o mais breve possível para discutirmos a reabertura de negociações. Comunicou-me há cerca de uma hora a ministra Miriam Belchior, que teve a gentileza de responder ao telefonema que eu fiz a ambos os ministros, Aloysio Mercadante e Miriam Belchior, que o governo considera boa a proposta que foi feita pelo governo da presidenta Dilma Rousseff e que aquela era a proposta conclusiva. Ela, inclusive, encaminhou uma nota onde informa que o governo federal, representado pelos Ministérios do Planejamento e da Educação, assinou hoje com a Federação dos Sindicatos de Professores e Instituições Federais de Ensino Superior, PROIFES, isso é do dia em que foi assinado o termo, né? O termo de acordo que assegura o envio de projeto de lei ao Congresso Nacional, concedendo reajuste aos professores federais. Participaram da solenidade a secretária adjunta da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, Marcela Tapajós, o secretário de Ensino Superior do MEC, Amaro Lins, e o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marco Antônio Oliveira. Pelo PROIFES, assinou o presidente da entidade, Eduardo Rolim. Com a assinatura, estão concluídas as negociações com os professores do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, EBTT. O aumento varia entre 25% e 40% sobre os salários de março, já reajustados, e será pago em 3 etapas, nos anos de 2013, 14 e 15, na proporção de 40%, 30% e 30%. Vale para todos, incluindo os professores dos ex-territórios e das escolas ligadas ao Ministério da Defesa. Até o dia 31 de agosto, o governo enviará projeto de lei ao Congresso Nacional
com os termos acordados no documento assinado hoje, incluirá no projeto de lei orçamentária anual o valor que permitirá o pagamento em 2013 da primeira parcela do reajuste. O custo total será de 4,2 bilhões de reais até 2015. As tabelas apresentadas pelo Planejamento e pelo MEC deixam claro que o governo buscou principalmente valorizar a titulação e a dedicação exclusiva. Assim, o aumento maior de 40% irá para o professor titular com dedicação exclusiva, o que leva o atual vencimento de 12,22 mil para 17,5 mil. E um professor com doutorado recém-ingressado na carreira passa a receber salário de 8,4 mil reais durante o estágio probatório. Concluído este período de 3 anos, chegará a 10 mil reais. A ministra Miriam Belchior, no diálogo comigo, mencionou o artigo hoje publicado pelo professor Rogério César de Cerqueira Leite, sobre a greve universitária e o princípio do prazer, onde ele assinala que a proposta do Executivo Federal para o ensino superior é não apenas generosa, é também extremamente inteligente, pois concilia os valores acadêmicos com os interesses individuais. Oferece salários competitivos equivalentes, talvez até superiores, àqueles típicos de universidades europeias. Estimula o aumento da competência acadêmica ao privilegiar o tempo integral e a titulação. Além do mais, como também acontece com as universidades do mundo desenvolvido, salários de professores ainda podem ser complementados pelo CNPq, com relativa facilidade para aqueles que realizam pesquisas com alguma seriedade. Olhando, por outro lado, o estímulo representado pelo aumento, que seria de 25% a 40%, que descontando uma inflação prevista de 15% para os próximos 3 anos, resultaria em aumento de 25% para fins de carreira, 15% para posições intermediárias e 10% para iniciantes. Não deixa de ser elogiável o esforço na avaliação do professor Rogério César de Cerqueira Leite. Portanto, com o senador Cristóvão Buarque e Randolfo Rodrigues, aqui registro que tentamos um esforço solicitado pelos professores, pela Andes e demais que estavam ontem aqui, mas o governo considera que fez uma proposta que, na avaliação do governo, tendo em conta as limitações orçamentárias presentemente, é o que foi possível oferecer. Então, esta é a palavra conclusiva da ministra Miriam Belchior, que, acredito, tenha respondido em nome também do ministro Aloysio Mercadante. Eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação e conhece tão bem esta questão. Sem querer dificultar a continuação do seu discurso, dos outros aspectos, eu fico satisfeito. Primeiro, que o senhor tenha, em nosso nome, meu e do senador Randolph, levado adiante aquilo que os professores nos pediram. Segundo, eu creio que o senhor está trazendo aqui uma notícia muito positiva. O governo está acenando com algo mais do que ofereceu na última parte da negociação. E é preciso lembrar que o governo atravessa momentos muito difíceis, que não está fácil a situação financeira do Brasil, até por erros do governo mesmo, no passado. E segundo que essa paralisação, em pleno século XXI, por 100 dias, das nossas melhores universidades, trazem um impacto que eu acho que a gente nem tem consciência ainda direito, negativo. O reajuste salarial vai trazer um impacto positivo. Mas nós, cada dia que demoramos mais a sair da greve, esse impacto negativo amplia-se, a tal ponto que chega um momento que o aumento de salário não compensa o prejuízo que o país tem.
Pode ser até positivo para cada um de nós, professor, como eu sou, mas não é positivo para o Brasil. Tem que chegar um ponto em que governo e universidades, professores, servidores, os institutos também, não nos esqueçamos desses institutos federais, chegam a uma conclusão que digam, não dá mais para continuar com essa greve. Eu espero, sinceramente, que a proposta do governo seja aceita. Eu espero, sinceramente, que o Brasil possa voltar a inspirar aqueles que se preocupam com o futuro, sabendo que nossas universidades estão em pleno funcionamento. Por isso, eu fico feliz de ter estado ao seu lado, ao lado do senador Randolph, e fico feliz que venha uma proposta que amplia, aumenta os benefícios oferecidos na última parte da negociação, e eu espero que os professores, mesmo que não seja tudo o que se deseja, tudo o que se espera, possam perceber que o fim da greve está sendo algo esperado em todo o Brasil. Eu espero que nessa semana, não dá mais, mas na próxima, possamos comemorar a volta às aulas dos professores, dos servidores, e que os alunos voltem a saber como vai ser o seu semestre, seus próximos anos e as formaturas deles. Parabéns, senador Suplicy. Prezado senador Gustavo Buarque, fizemos aquilo que nos foi solicitado por entidades representativas dos professores, mas é necessário compreender, claro, a angústia de todos, mas também de todos os estudantes, dos pais dos alunos que estão preocupados e, quem sabe, possam os professores aceitar o fim da greve e propor outras formas de agir e, quem sabe, até pensar junto com o governo sobre meios de surgirem uma remuneração complementar com o tempo que possa resolver os problemas que foram por nós apontados, inclusive no que diz respeito à estruturação da carreira. E eu acho que será positivo se os professores e técnicos e administradores das universidades possam encontrar meios de continuar a sua batalha por melhores condições de vida e de remuneração, mas que signifique a volta ao trabalho produtivo e de ensino tão importante para o nosso Brasil.